Salve galera aí do Sete na área, mais um podcast. Fiquei afastado um período aí, praticamente quase um ano. Por quê? Tem novidade, uma novidade incrível no nosso podcast aí, o Edu Sete Atletas. E um convidado, ele já esteve no podcast e hoje ele veio para contar uma história incrível, simplesmente concorrendo a um filme em Cannes. A gente vai estar aqui junto com João Maia, mas antes disso, vou fazer minha audiodescrição. Tem uma pele branca, olhos castanhos esverdeados, cabelo curto, estou com uma camisa com listras verde e laranja, e eu acho que é isso, né, João? Vou apresentar agora o João. Vai, João. Pai do, que honra, cara, estar aqui de novo, falando de coisas boas, né? Vou fazer minha audiodescrição também. Eu sou um homem negro não retinto, eu tenho cabelos crespos ondulados na cor preta, olhos amendoados, castanhos claros, nariz médios, lábios médios, tenho um sorriso largo. Eu tô com uma jaqueta azul de tactel, tenho a bandeira do Brasil e outro lado tem o símbolo da fotografia cega. E é um prazer estar aqui com você e trazendo essas novidades aí para todos os nossos seguidores. Isso, João. Então, quando eu falei no início que é algo muito especial, é sobre esse documentário. E a gente vai discutir um pouco como que foi feito, como que surgiu a ideia desse documentário. É um curta-metragem que está agora, nesse exato momento, indo para Cannes, representando o Brasil e a história incrível do João Maia, né, João? E, João, como que surgiu essa ideia? A gente não programou, né, João? Além do João ser entrevistado, eu sou o agente dele. Então a gente tem uma energia sempre discutindo diversas coisas. Além do projeto dele incrível como fotógrafo, né? É o único fotógrafo no mundo que cobre as Paralimpíadas. E ele virou a chavinha. Depois que vocês assistirem esse filme de Cannes, vocês vão entender um pouco da história do João. Mas antes disso, vamos bater um papo, João, falar um pouco como que rolou esse documentário, João. Você tinha uma ideia de um dia participar de um documentário, João? Bom, Edu, até esses dias os meus amigos falaram assim pra mim: e aí, João, o céu é o limite pra você? Mas eu acho que as pessoas têm que saber a importância de um agente, né? E no caso do gabarito de você, que é um cara que tem muita experiência, de poder trazer para os seus agenciados oportunidades, né, Edu? Eu acho que não adianta o cara ter uma história brilhante, uma mídia que fala da história desse personagem, ter N oportunidades, mas o importante é você ter ali pessoas que façam essas conexões. Então, você foi essa pessoa que fez a conexão com o Rafa e eu queria que você contasse como é que foi esses bastidores aí, levar a minha história hoje para Cannes com esse curta-metragem, que é um documentário e que é maravilhoso e inspirador. Então, João, não é nada fácil. Quando você entrou na minha vida, eu digo, Deus me presenteou, né? Quanto você, quanto a Beth, Vanessa, a Paola, que são atletas paralímpicos, entre outros aí, de esportes radicais também. Não é fácil a gente vender algo, principalmente para publicidade, em geral, e valorizar, porque o valor de vocês é muito grande, pela história de cada um, entendeu? E surgiu, acho que, através do programa do Luciano Huck, né, João? De repente você foi convidado para o programa e as pessoas de lá para cá começou a entender um pouco mais sobre o João Maia. É o que a gente chama o programa do Luciano, ele atinge um público de massa, né? Sim. A TV ainda continua sendo esse público que está em todos os lares do Brasil. Tem uma galera que fala, nossa, a TV vai morrer. Não, nunca a TV vai morrer. Principalmente no Brasil, que é um país de um território tão grande que as pessoas ainda assistem TV. E tem você ter noção, quando eu participei do programa do Luciano Huck, no momento que ele fala, o meu arroba, que do Instagram, eu ganho 90 mil seguidores. Nossa. De uma lapada só.
Então, assim, ainda continua sendo um programa em rede nacional, é uma das maiores emissoras do Brasil, a Globo. As pessoas odiando ou amando a Globo, ela continua sendo uma das maiores emissoras do Brasil, eu acho que da América Latina. É uma emissora muito grande. E assim, as pessoas, eu vou contar um pouquinho dos bastidores, como que eu fui convidado para participar do Luciano Huck. As coisas também comigo acontecem assim, muito orgânica e natural. Eu tava ali, né, tomando de conta das minhas redes sociais, do Instagram, e de repente veio uma mensagem. Bom, a gente é da produção do Luciano Huck e gostaria muito de que você, se você tivesse interesse de participar do The Wall, e aí entre em contato com a gente. E aí eu fiquei parado, cara, assim, pensando, eu? Como? Não tô entendendo. E aí, de repente, eu já entro em contato com o pessoal, e aí o pessoal da produção fala assim, João, você ainda não está selecionado. A gente tem um processo de seleção, você vai mandar vídeo, você vai mandar material pra gente. E aí depois de todo esse processo rigoroso que o próprio programa tem, a gente vai dar o resultado. Então esse processo de seleção foi 2 meses. E eu calado, sem falar nada pra ninguém. Até pro seu agente, né? Até pro agente, porque isso é um processo que eles pedem pra gente, olha, sigilo total. E a gente assina um termo que, olha, abriu a boca, esquece, não pode. E aí, foi uma equipe, uma produção maravilhosa. A gente gravou no Centro Paralímpico, depois a gente foi gravar, porque o programa do The Wall, ele não é mais gravado no Rio, é gravado aqui em Guarulhos, em São Paulo. Uma equipe super grande, sabe? Então, assim, foi emocionante pra mim, porque um dia, Edu, eu olhando pra TV, assistindo o programa do Luciano Huck, eu falei, será que um dia eu vou ter o contato com ele, vou contar minha história pro Luciano Huck? E, cara, e aconteceu. Foi bom, foi demais. Vi muitas oportunidades com o programa do Luciano Huck. Pessoal, para que vocês que não conhecem a minha história, eu não foi a primeira vez que eu tive num programa da Globo. O primeiro programa foi a Globo News, em 2016. Depois eu tive no programa da Fátima. Já participei do programa Globo Esporte da Globo. Participei também 1 Minuto de Fama no Fantástico. Participei da campanha da Globo. Hoje é um novo dia, um novo tempo, da campanha de final de ano. Então, assim, já participei de alguns programas da Globo, entendeu? Então, assim, participar do programa do Luciano Huck, para mim, foi, sabe, maravilhoso. Me trouxe inúmeras oportunidades de trabalho. E aí, é essa oportunidade que se conecta com o Edu apresentando a minha história pro Rafa. Sim. Então vamos lá. E como não foi bem assim, diretamente pro Rafa. Sim. Como que aconteceu? As coisas explodiram, né? Assim, na mídia social. O João Maia, quem é ele? O único fotógrafo cego que cobre as Paralimpíadas, com uma história incrível. Veio um diretor de fora, na verdade ele tem dupla cidadania, é brasileiro, acho que é da Holanda, e veio com uma proposta de um documentário. E a gente teve uma reunião e ainda está em andamento até hoje esse documentário, que é algo um pouco mais complexo. E eu fui apresentar para algumas produtoras em São Paulo que eu tenho contato sobre a história do João. E eu apresentando para algumas produtoras, elas analisaram, mas não é que elas não aceitaram, não era no momento o que elas estavam buscando. E não, enfim, não aconteceu com essas produtoras. Aí uma amiga minha, uma atriz muito querida, a Paola Rodrigues, quero mandar um beijão para Paola, ela comentou, Du, por que você não procura o Rafa? Essa história tem a cara do Rafa. O Rafa Dama é um diretor de publicidade incrível, com ideias, o cara é muito prático, enfim. E eu fui mostrar a ideia pro Rafa. O Rafa falou, Du, para um documentário de longa-metragem não me interessa. Mas para um documentário, para Cannes, curta-metragem publicitário, eu tô dentro. Falei, pô, vou apresentar pro cliente. Ele passou para mim. E se o cliente gostar da ideia, a gente dá continuidade. Falei, ok. Não tinha expectativa nenhuma, viu, João? Fiquei muito pé no chão. E em menos de 15 dias o Rafa me responde, Du, tá quase pronto já. Já montamos aqui, dá uma olhadinha no storyboard de como que vai ser a ideia. E aí eu olhei, achei incrível, ele é muito dinâmico. Claro, o João é uma pessoa sensacional, tudo que eu peço para ele é muito rápido. Ele é um cara muito esforçado. Não é porque ele tem uma deficiência física, pelo contrário. Eu digo que hoje ele é um exemplo para mim. De tudo que eu peço, a agilidade dele,
a força e vontade, se vai dar certo ou não interessa para ele. Que nada, ele sempre está disposto. Que eu é fico isso, feliz rapaz. por isso. Porque é difícil você querer fazer algo e as pessoas do outro lado que você precisa representar não te dá essa continuidade, entendeu? O João é diferente. Eu acho que é o profissionalismo, né, Edu? Você é muito profissional do que você faz, João. Eu acho que tudo que a gente se envolve, a gente tem que ser profissional e independente da deficiência. Eu não posso colocar culpa na minha deficiência de algo que eu não posso fazer. Eu acho que eu tenho que fazer e independente da minha deficiência, se eu não consigo, sim, eu peço ajuda, mas se eu consigo fazer, vou fazer e extremamente profissional, como sempre fui. Obrigado, João. Isso para mim é incrível. Falei, João, eu preciso que você me mande um resumo da sua história que eu vou apresentar e eu apresentei para o Rafa. O Rafa captou esse cliente, que é um cliente que acreditou no projeto, que eu fiquei muito feliz por isso, por esse cliente acreditar no projeto. E é uma empresa muito grande. A gente vai falar sobre essa empresa ainda. Vamos deixar no ar, né? Vamos deixar no ar. E graças a Deus, o Rafa falou... Isso foi no final do ano passado. No início desse ano, o Rafa, vai rolar. Deixa o João atento. Assim que eu tiver as datas de gravação, eu te aviso. E o Rafa, com uma equipe incrível, com a produtora Santeria, fizeram um projeto que eu não imaginava que poderia ser feito por outra pessoa, por outro profissional. Porque o Rafa, ele fez de uma maneira que quando vocês assistirem a história do João, para quem não assistiu, vai entender do que eu estou falando. Ficou incrível o documentário. A ideia, assim, você fazer um documentário de 5 minutos, de falar a história de uma pessoa em 5 minutos, começo, meio e fim, para quem tá de fora acha fácil, mas não é nada fácil. É bem complexo. E você lembra quando a gente se reuniu que eu tive a oportunidade a primeira vez de conversar com o Rafa, Sim. de contar toda a minha história para ele. E quando aquele projeto primeiro chegou em você, né, o Telestory, e depois chegou para mim em PDF, cara, eu fiquei basbacado. Eu falei, o que? Isso é minha história. E assim, ele monta a cena, cada cena Nossa, que tem no filme, ele já tinha montado ali, ó. Parecia que ele nasceu com você, né, João? Cara, ele teve uma vivência. O diretor parece que teve uma vivência com o João de anos. Ele escolheu as cenas mais fortes da minha vida. Assim, a gente ficou o quê? 1 hora, 2 horas conversando? Sim. E ele escolheu as cenas mais fortes na minha vida. Então, quando as pessoas assistirem o documentário, elas vão ter cenas que foram muito impactantes na minha vida. E isso foi na conversa com ele. E eu fui contando como que aconteceu, de onde é que eu vinha. Então, assim, é uma sensibilidade incrível do Rafa. E eu nunca pensei, sabe, Edu, na minha vida que eu poderia ter a minha história contada na telona, né? Nesse curta-metragem que é de uma qualidade. Edu, na primeira vez que a gente foi gravar, a gente foi pro hotel e chega lá, eu descobri que é um hotel 5 estrelas. Eu nunca tinha entrado no hotel 5 estrelas. Eu falei, caramba, que é isso? E assim, aí o Rafa se apresentou, a gente se conheceu pessoalmente, fisicamente. Depois, quando a gente chegou em Paranapiacaba, que eu vi aquela produção, que a gente foi almoçar, que aí o pessoal falou, João, aqui tem 130 pessoas. São 4 caminhões de equipamentos. Aí, Edu, a minha ficha caiu. Eu falei, cara, isso aqui é... E os personagens, João, que é parecidíssimo com você? Não, o personagem, o Telzinho, de 7 anos. Meu Deus, é o João quando era pequeno. E o Victor, o Victor também, 19 anos. Que, assim... O Vitor... Muito parecido, vou falar um pouco do Vitor. Fala aí, que o Vitor é da tua agência, né? É, da minha agência também. O Vitor é algo muito especial também, porque foi o primeiro trabalho dele, João, como ator. Sério, Trabalho cara? grande foi o primeiro dele como ator. Ele teve uma responsabilidade muito grande. E o olhar daquele, que parece muito com o meu olhar. Sim. Um sorriso. Tudo muito parecido. As pessoas falavam que era inteligência artificial, que ele era... que não era eu, não, era inteligência artificial. E assim, para um ator, para pegar um projeto desse e entregar do jeito que ele entregou, ele está preparado para qualquer tipo de projeto. Eu acredito que depois, agora, essa semana de Cannes aí, a gente está pedindo a Deus aí que você seja premiado. Chance, eu acredito que você tenha muito, João, chance de ser premiado, né, em Cannes. Eu também, Edu. Eu acho que tem um termômetro que é o quanto que o filme, quando você assiste, ele mexe com você. Nesse caso, esse curta,
As pessoas ficaram me questionando. Eu assisti, tem mais? Eu falei, calma, é um curta, é 5 minutos, porque as pessoas queriam ver mais. E aí eu explicava que era um curta. E outra coisa, a qualidade desse filme é incrível, cara. Então assim, e aí quando eu mostrei para as primeiras pessoas da minha família, depois que o Rafa liberou pra gente, o pessoal chorava. A minha irmã assistiu em casa, chorou. Os amigos que assistiram, o Aguchi mesmo, lá em Minas, com a Tiane, eles me ligaram chorando. Então, eu acredito, Edu, que esse filme ele vai conseguir alguma premiação, porque se impacta as pessoas com a emoção, eu tenho certeza que também vai impactar esses profissionais que estão avaliando esse filme. Porque ali, como a própria Tim fala, né, nas reportagens, nas matérias que eu já li, não é mostrando a minha deficiência, mostra uma história de uma criança que tinha um sonho de ser um fotógrafo e a sua trajetória passa pela questão da deficiência, assim, que há essa ruptura, e ela chega a cobrir um dos maiores eventos do mundo, que é as Paralimpíadas, que é um mega evento. Então, assim, o filme, ele não traz a deficiência como ator principal. Ele traz a história de um fotógrafo, de uma pessoa que sai do interior do estado do Piauí e ganha o mundo. Isso mesmo, de superação, né, João? Acho que tudo você pode, de resiliência, né? Como diz, né? Acho que a gente pode tudo, né? Acho que não fica só para as pessoas com deficiência. A gente pode tudo, e qualquer pessoa. E eu acho que esse filme é para contar histórias de pessoas que têm sonhos e querem realizar esse sonho. Por isso que... né, João? E deixar histórias. Porque a única coisa que nós deixamos aqui são as nossas histórias. Nossas histórias. O resto a gente não consegue, depois que a gente sair desse plano, a gente não consegue levar nada. Mas as nossas histórias vão ficar pro resto da vida. Sim. Né, João? Então, para acompanhar um pouquinho, são 5 minutos. Assista o filme. Segundo dia de congresso, torcedores do mundo todo vibrando. Assim como o Pedro, que está aqui ao meu lado. Pedro, conta pra gente o que você tá achando. Olha, a estrutura de fato é sensacional. João, sucesso, meu amigo. Tá todo mundo falando de você. Estão todos loucos querendo ver suas fotos. Eu vi o seu trabalho, viu? É realmente fenomenal, é um negócio especial, né? Como que você aprendeu isso? João, esse é o Anthony. Ele é da WBC, ele quer fazer uma entrevista com você. Hello, João. My name is Anthony Johnson. It's a pleasure to meet you. When you started to be a photographer? Boa! Linda! Linda! Olhou aqui. Encarou. É isso, galera! Temos! Obrigado. Tchau, obrigada. João, tá tudo bem? Tá, tudo bem. Então, João, não tá nada bem, tá? Você tá com uma doença degenerativa em curso. E o quadro evolutivo disso é a perda da visão. Eu sou fotógrafo. Eu trabalho com isso. Pelo amor de Deus, doutor. Mãe, me ajuda. Acabei de descobrir que eu vou ficar cego. Calma, meu filho, calma.
Vai ficar tudo bem. Mas tem cirurgia pra isso. Não dá pra garantir o resultado, mas eu te aconselho a fazer. Eu achei que aquela cirurgia fosse salvar a minha visão. Mas na verdade, ela me deu uma nova maneira de enxergar a vida. Tá na hora, João. Nesse workshop, a gente vai aprender como fazer retratos. Os exercícios de fotografia é muito fácil. Eu vou fazer uma foto sua, certo? E eu vou pegar aqui, ó, e vou distanciar. Pré-visualização, tirar foto, botão. Analisando a imagem, aguarde, mulher idosa sorrindo, usando óculos de sol grandes e uma faixa colorida no cabelo. Fotografia é isso, é usar os sentidos. Por isso que a minha fotografia é cega. Saíram lágrimas dos olhos, alguém chorou, gostaram da história de João Maia? Incrível, né? É isso, tudo você pode, né, João? Sim, eu sou suspeito, né? Toda vez que eu assisto esse curta-metragem, eu me emociono. Eu, assim, me emociono demais, porque tem uma cena, que é aquela cena que o Vitor faz quando eu era jovem, ligando para minha mãe e falando: mãe, eu tô cego, vou ficar cego. Então, assim, e aí vem a voz da minha mãe. Então, aquela cena é real e mexe muito comigo. Todas as cenas mexem comigo, mas uma das cenas que mexe mais comigo e faz eu me emocionar é aquela parte ali. Vem um filme, né, João? Vem um filme na cabeça, porque ali conta mesmo, conta tudo o que aconteceu nessa ruptura, a perda da visão. Mas é um curta muito leve, porque ele tem, assim, uma fotografia maravilhosa. A questão da música, né? Da trilha sonora, é incrível. Então, assim, eu continuo dizendo, eu sou suspeito para falar, porque é muito lindo esse curta-metragem, porque ele fala da minha história de uma forma poética, certo? Sim. E fala nessa questão dos sonhos. A criança... Lá o João, com 7 anos, sonhava em ser um fotógrafo e isso se concretizou. A gente precisa acreditar nos nossos sonhos. Por isso que essa campanha da TIM, né? E lembrando também, assim, foi um documentário de publicidade, 5 minutos. A história do João ainda continua. Ele, depois da deficiência, ele também foi atleta, né, João? Fala um pouquinho dessa sua parte como atleta paralímpico. Então, esse processo de reabilitação, eu descubro o esporte paralímpico. E nunca, Edu, tinha feito nenhuma atividade física, assim, até os 28 anos, até a minha deficiência. Então, assim, comecei com a corrida de rua, fui para a natação, fui para o atletismo, me encontrei no esporte, foi no arremesso de peso, lançamento de dado de disco. Consegui uma bolsa como atleta na universidade. Hoje eu sou licenciado em História e pós-graduado em Fotografia. Então, assim, o esporte, ele só traz coisas boas da vida de uma pessoa com deficiência. Hoje eu não sou atleta, mas eu continuo indo para academia, continuo me cuidando e tenho muitos amigos atletas. Isso é importante, a gente... esse meu relacionamento com os atletas, o carisma que esses atletas têm comigo, sabe? Então, quando eu chego numa competição, ou então quando eu estou fotografando... Isso aconteceu em Paris, eu gritei o nome do Vinícius e aí ele veio: aqui, João, tira minha foto. A mesma coisa aconteceu com o nosso atleta do Piauí. Então, assim,
os atletas, eles conhecem o meu trabalho, me respeitam, e eu fico muito feliz toda vez que a gente vai cobrir um evento e que a gente tem a oportunidade de fotografar esses nossos verdadeiros heróis, né? Que são como o Beth Gomes, né? Não, a Beth, né? Beth faz parte do filme também. Sim, Beth. Uma pessoa incrível também, né, João? Isso. Com os obstáculos que colocaram na vida dela, ela sempre acreditando, né, João? E, hoje eu acredito que é a atleta mais velha paralímpica, né? Sim, a Beth é uma das atletas mais velhas. E além de ser mais velha, recordista mundial, mais de 50 recordes mundiais e medalha de ouro. Para inspirar mesmo. Então, preparando agora para os Estados Unidos, daqui 4 anos praticamente. Estamos lá, eu também já estou me preparando para que esteja mais uma cobertura na minha vida paralímpica sabe, Edu, eu acho que vale a pena quando a gente chega, no meu caso, a ter essa oportunidade de ter um filme, um curta-metragem, participando de Cannes e contando a minha história. Eu acho que eu tenho que repetir a frase de um amigo: o que falta para o João? O céu é o limite. Eu vou contar aqui para você, eu acho que você está sabendo. Sim. Mas nesse mês a gente está finalizando aí a produção de um livro que eu escrevi, infanto-juvenil, contando a minha história e contando a minha ida para o Japão, fazendo a cobertura dos Jogos Paralímpicos, e numa ótica das pessoas com deficiência. Quer dizer, eu levo os meus 2 irmãos comigo para o Japão, essa história eu conto no livro, e que é um com deficiência intelectual, que é o Samuel, que é esquizofrênico, e o Salim Filho, que tem paralisia cerebral. Quem me recebe no Japão é o Roberto Sasaki, que é uma pessoa cega, que é meu tradutor. Então, assim, uma história linda para infanto-juvenil, né, para crianças, adolescentes, que fala de esporte, que fala de inclusão, que fala de pessoas. Então, vem aí, pessoal, se prepare que vai ter um lançamento incrível do livro As Histórias de João Maia, tanto em braille, tinta, relevo, áudio, PUB3, e a gente está finalizando aí em Libras. Super acessível. Que ótimo, João. Bom, vamos contar logo tudo, né? Pode falar, João, fica à vontade. Mês de julho, dia 20, vai ser a abertura da exposição no Centro Cultural Unibis, ali do lado do metrô Sumaré, para quem mora aqui em São Paulo, na Rua Oscar Freire, e material de Paris. Então vai ser uma exposição grandiosa, e com essa exposição, depois que terminar aqui em São Paulo, que vai de julho até setembro, a gente vai começar a viajar todos os estados do Brasil. Não é isso, Edu? Sim, e fora as palestras, né, João? Palestra também. A gente está tentando apertar as datas, né? Porque, isso. Graças a Deus, a procura está grande. O João, ele também é um grande palestrante, contando um pouco da sua vida, dos seus obstáculos do dia a dia. E o João, se eu ficar aqui, eu vou ficar, eu acho que o dia inteiro falando só das qualidades dele, porque é incrível. Ele é um influencer digital incrível. Eu acompanho ele, além de ser agente dele, eu acompanho o dia inteiro a rede social, o making off ele mesmo fez no dia, né, João? Eu tô acompanhando algumas imagens. Sim, eu gravei. Meu, assim, incrível, porque é de uma naturalidade, é muito orgânico, não é aquilo mecânico, vou fazer um make-off. Não, as coisas acontecem, ele faz de um modo que... Você vê as meninas me maquiando? Vi, incrível, não, João? Tá de parabéns. E qual que é a mensagem pra gente dar uma finalizada nesse podcast? Qual que é a sua mensagem, João, hoje, para essas pessoas que, em vez em quando, colocam alguns obstáculos em coisas tão simples da vida, né? Qual que é a sua mensagem hoje? Acho que a mensagem vem de contra a campanha da TIM. Você pode tudo. Você pode tudo. Entendeu? E é isso. Gente, eu venho finalizando o podcast maravilhoso aqui com o grande fotógrafo, palestrante João Maia, com a sua história incrível. E vamos torcer que Cannes vem novidade aí. Quem sabe o João traga um troféu aí para nós aí, representando muito bem o Brasil. Gratidão, dê o seu like, entra Instagram, entra pelo YouTube. YouTube vai ter alguns cortes na íntegra e Instagram com os cortes, com os melhores momentos. E sucesso para todo mundo e fique com Deus. Valeu, João. Muito obrigado, João. E até breve.